Vamos ver alguns exemplos. Antes de ver alguns exemplos, eu preciso mostrar uma coisa para vocês bem séria, que é isso daqui, certo? Seno de 2x é diferente de 2 seno de x. Aqui, isso é um ângulo. Esse cara aqui é um número. A gente não pode misturar eles. Eu não posso pegar um cara que está no ângulo e jogar para frente como um número multiplicando. Não dá certo. Um exemplo bem simples é usar ângulos que a gente conhece. Então, seno de 2 vezes 30 graus. Isso é a mesma coisa que seno de 60. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos fazer outra continha. Quanto que é 2 vezes o seno de 30? Isso vai ser 2 vezes seno de 30 é meio. Isso aqui dá 1. E 1 não é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Dá resultados diferentes. Então, eu nunca posso simplesmente pegar alguém que está aqui no ângulo e jogar para frente. Isso não dá certo. A gente erra a nossa conta logo de cara se a gente fizer isso daí. Então, cuidado com isso daqui. Então, como é que a gente faz esse tipo de exercício? A gente só sabe que limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Como que a gente faz isso? É bem simples, a gente só precisa continuar no mesmo esquema que a gente está. Vou fazer uma substituição. Repara que vai funcionar bem aqui pra gente. Se eu chamar o u de 4x, se o x tende a 0, o u também tende a 0, e esse limite vai ficar limite de seno de u sobre u, quando u tende a 0. Exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso, dá 1, certo? Os do cosseno funcionam do mesmo jeito. Se a gente tem caras aqui, não dá, eu só sei esse daqui. Então, eu preciso fazer algum tipo de mudança de variável. Então, vou chamar o meu u de 3x. Se o x vai para 0, pela relação, a gente sabe que o u também vai para 0. Isso aqui ficaria limite de cosseno de u menos 1 sobre u, quando u tende a 0. Mas, prof, tá do contrário, ó. Aqui é 1 menos cosseno e aqui é cosseno menos 1. Ok, colocamos um sinal em evidência. Limite de menos 1 menos cosseno de u sobre u. Repara aqui dá menos 1, conforme tá lá, e menos com menos dá mais, conforme ali. Sinalzinho pode sair para fora do limite, porque ele é uma constante. Então, ficaria limite de 1 menos cosseno de u sobre u, quando u tende a 0. E isso vai dar menos 0, que, bom, o 0 a gente nunca coloca o sinal nele, então dá 0. Esses são os exercícios mais simples que a gente tem. Outro que bem interessante, que vocês provavelmente vão precisar, é multiplicar por 1. Multiplicar por 1 vai resolver bastante dos casos que vocês têm.